Você acabou de adorá-lo, dizendo que é por Ele, que é para Ele que você está gastando a sua vida. É você compreender tamanha importância de Deus na sua vida. Entender que não há nada mais importante do que Ele na sua vida. Não há carro, não há casa, não há emprego, não há família, nem mesmo eu sou mais importante que Deus na minha vida. E é forte adorar isso. É difícil vivenciar isso. Mas quando eu vejo pessoas se dedicando numa obra, se dedicando no momento onde eles podiam estar descansando, mas em troca disso, entregando a sua vida pela obra de Deus, eu só consigo imaginar, Bento, Deus lá no céu, olhando pra gente assim, ó. Olhando pra você com um sorriso de alguém que entende a importância dele na sua vida. Então glorifique a Deus, bata a palma, faça aquilo que te engrandece, que engrandece o Pai, aquilo que o Pai merece. Então toda vez que você tiver a oportunidade de adorar, faça exatamente como você fez hoje. Feche seus olhos, aceite o que você está cantando e se entregue a Ele totalmente, 100%. Vamos juntos? Mais uma vez. É Ele. 3. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda o Senhor o mais forte que você pode, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha pro irmão que está do seu lado e fala assim para ele: que bom que você veio. Dá um abraço nele. Se quiser sair do seu lugar e abraçar outro que está mais longe, vai lá. Que bom ter você aqui hoje. Faz aí. Faz na guita. Pega o banquinho. Que bom ter você aqui hoje. Glória a Deus. Podeis assentar. Para quem não me conhece, eu sou o Azaf. Muito prazer. Zaf, por que você está se apresentando? Você nunca faz isso, verdade, nunca faço isso. É porque hoje eu tomei coragem, irmãos. Mas pensa que num rapaz está com a perna tremendo mais do que sempre fica. Eu tomei coragem e convidei meus amigos do trabalho para estar acompanhando a gente lá pela live. E aí eles falaram assim para mim: mano, vou te assistir sim. Aí de repente chega uma mensagem para mim: Zaf, tô aqui na facu, tô te assistindo e chamei mais uns amigos para assistir. Aí eu, eita Jesus, tô com mais medo ainda agora, Jesus amado.
Mas muito obrigado pela sua participação. Não só meus amigos, mas todos que estão aí assistindo. Compartilha essa live, faça isso todo o culto, não só hoje. Compartilhe com alguém, ministre a vida de alguém através desse culto online, amém? Irmãos, nós estamos perto do fim. Era para vocês fazer. Vamos tentar de novo. Nós estamos perto do fim. Muito bom. Da nossa série, Caminhos. E o bispo me chamou hoje mais tarde. Ele sempre me chama muito parecido. Ele fala assim: como é que tá o Gui? O Gui é o nosso diretor, nosso CEO da companhia lá do trabalho, né? E quando ele pergunta isso, normalmente ele quer saber como é que eu tô de trampo. Quando o bispo me pergunta isso, né? Se eu tô muito enrolado ou não. E quase sempre é igual, sempre que ele pergunta isso eu já sei, o Renan também já está acostumado, alguns de vocês já estão acostumados, e quando ele pergunta isso é porque provavelmente a próxima pergunta é: você consegue pregar hoje? E eu visualizei, bispo, vou revelar aqui, tá? Eu visualizei a mensagem dele assim, ó. Como é que tá aí hoje? Só na notificação, aí eu fiquei assim, ó. Eu vou falar que eu tô aqui. E depois ele vai perguntar se eu prego hoje. É isso que vai acontecer. É desse jeito. E aí eu fiquei assim: talvez não, né? Né, Rê? Talvez seja alguma coisa da obra, sei lá, pintar. Não é não, Rogério? Consegue ajudar pintando lá? Consigo. Consegue ajudar fazendo um rejunte lá? Se tiver eu faço. Aprendi com o Rogerão, com o Dedê, dá um jeito lá. Amém. Falei pra ele: tô aqui. O que ele perguntou, Valtão? Aí, tá, Jesus, é de Deus. Mas, irmãos, eu acredito que nós somos um povo que acredita no agir do Espírito Santo, amém? E olha que interessante, porque nessa semana eu compartilhei com o bispo algo que aconteceu comigo no trabalho, e tem um tempo que alguns jovens, nós estamos nos preparando para um evento que é o Luau, que vai ser na praia, no dia 21 de dezembro. Toda a igreja tem que estar lá. Tem que estar para a gente fazer aquela festa tal, enfim, igual foi da última vez, foi lindo. E a gente está se preparando para ministrar vidas. E é engraçado porque a gente fez algumas situações práticas num treinamento, tentando exercer o quê? Ministrar pessoas que nós não conhecemos, pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, enfim. E eu comecei a pedir para Deus situações para me ajudar a fazer isso no meu trabalho. O meu trabalho é home office, eu trabalho em casa. Ou seja, o tete a tete, o olho no olho é mais difícil, certo? É só ouvido na maioria das vezes, pouquíssimas vezes a gente resolve ligar a câmera. Por quê, irmão? Porque quem trabalha em casa não está muito afim de se arrumar, né? De roupa, ficar bonitão, enfim, é mais preguiçoso assim. Tô me revelando aqui pra galera do trabalho também. Mas eles sabem. E enfim, pedir para Deus, me dá uma forma, Pai. Uma forma que eu consiga perceber que é o teu agir, para eu conseguir falar de Deus. E aí a gente acabou de contratar mais um estagiário lá, que chama Rafael. E ele disse que está me assistindo. Rafa, isso aí é para você, cara. Deus te usou. E num belo dia a gente está numa reunião, estou contando um testemunho aqui para vocês. A gente está numa reunião que sempre ficamos todos os dias conversando, né, batendo papo ali, um se ajudando ao outro. E de repente está o time inteiro junto ali. E o Rafa lança a seguinte pergunta: Zaf, lembra aquele dia que a sua esposa pregou na igreja? Aí eu lembro. Aí ele: por que vocês fazem isso? Por que vocês gostam tanto de falar de Deus? Bento, parece que a bola vem assim, ó, pingando. Eu fiquei assim. Na hora o coração vai como pri. Falei, meu, é a oportunidade que eu tenho. Porque a gente fica com receio de enfrentar algumas leis, de enfrentar algumas regras. Mas nada está acima
daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Foi isso que nós cantamos. Então eu olhei para ele e falei assim, eu acredito no agir do Espírito Santo, vocês acreditam também? Por incrível que pareça, qual é a série que nós estamos falando? Caminhos. E aí, eu nem me liguei que a gente estava falando de caminhos na hora que ele me perguntou isso. E aí eu falei assim para ele, cara, Jesus, quando veio na terra, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois que eu falei isso para ele na chamada, eu fiquei assim, mano, é a série. Vou seguir aqui, estou no caminho, estou na pegada aqui, vamos ver o que vai acontecer. E Jesus ensina isso não só com palavras, mas exercendo a função, mostrando para eles o que realmente é a palavra, o que realmente é o ensinamento, como devemos praticar, e no final ele fala, vão, façam o mesmo, ministrem vidas. Ele pega 12 discípulos e fala, vai. Depois ele pega 70 e fala, vai. Depois uma multidão fala, vai. Ministra, compartilha sobre o evangelho de Cristo. E eu falei para ele assim, e nós, eu, minha esposa e mais uma galera que está lá na igreja, amamos dar a oportunidade de alguém seguir esse caminho com a gente. Porque o final, Rafa, porque o final, quem quer que esteja assistindo, porque o final, irmãos, é de paz, é de glória, é de majestade, é de honra, é um final bom, não é dor, não é sofrimento, não é choro, não é mais pressão do trabalho, não é ansiedade, não é angústia, não é nada disso. Esse é o final daqueles que servem a Deus. Amém? Então, Rafa, saiba que você foi usado por Deus aí, manto. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, uma vez que nós estamos entrando agora na mensagem, no penúltimo episódio da nossa série, eu decidi colocar o seguinte tema: série Caminhos, quase no fim. Show de bola. Quase no fim. E eu fui buscar informações, Valtão, para apoiar esse entendimento do impacto que pode existir quase no fim. E eu pesquisei sobre a história de uma maratonista que se chama Gabriela Andersen. Quem conhece? Era essa a expectativa que eu estava mesmo, de que ninguém a conhecesse. Fica tranquilo, era isso mesmo que eu esperava. Por quê? Na maratona ela chegou em 37º lugar. Isso foi em 1984, nas Olimpíadas, em Los Angeles. Ela tinha 39 anos de idade, Valtão. Quem aqui acha que não é capaz de correr? Ela correu com 39 anos de idade. Perfeito? Uma maratona de 42 quilômetros, tô certo? 196? Ah, não. Tem uns metrinhos a mais, entendi. Quase arredondando aí, né? 42 km. E aí, o que é interessante é que, quando eu fui pesquisar a história dela, dizem as reportagens que ela é mais conhecida do que a própria pessoa que venceu a maratona. E eu fiquei, oxe, o que aconteceu, né? Fui estudar mais a respeito. Acontece que, irmãos, faltando 5 quilômetros para acabar a maratona, e naquela época era muito raro existir maratona para mulheres, até diziam que mulheres não podiam participar desse ritmo na Olimpíada, mas deram a chance, deram a oportunidade para as mulheres também competirem. É interessante porque faltando 5 quilômetros ela se dá conta de que ela havia perdido o último ponto de reabastecimento de água, o último ponto de hidratação. E acontece que naquela época, nos 42 quilômetros, só existiam 4 pontos de hidratação. Diferente de hoje, que a cada 5 quilômetros existe um ponto de hidratação. Independente do clima, até mais alguns. Perfeito? E ela se dá conta, Valtão, que ela perdeu o último ponto de água. Tava muito calor. E ela já estava quase que derretendo, ela falava. Eu me sentia como se eu estivesse derretendo. Mas enfim, não tinha o que fazer, eu queria continuar, eu queria terminar.
porque diziam que eu não era capaz. E ela foi. E aí no final, no trajeto final, nos últimos 2 quilômetros, ela entra no estádio, que eles chamam de Coliseu. Ela chega por lá. Quando ela entra nesse estádio, os médicos já sabem que ela está capengando, quase que desmaiando, que ela não jamais está correndo, mas sim caminhando, e oferecem para ela: desiste, e a gente precisa cuidar de você, a sua vida que está em risco. E em alguns vídeos dá para você ver ela fazendo não e continua, e ela está bem debilitada. Zaf, o que isso tem a ver? Perseverança, influência, constância e motivação. Uma mulher, que naquela época diziam que mulher não corria, 39 anos de idade, 37º lugar. Quando ela entra no estádio, Valtão, o estádio inteiro começa a aplaudir, começa a vibrar com ela. E eu me emocionei, meu. Falei, caramba, ela tá quase caindo, mano. Mas ela continua. E ela diz no documentário que sentia que algo falava para ela: continua, não para, não aceita ajuda, vai em frente, você precisa terminar. Quase no fim. Esse é o exemplo que eu quero que vocês se apeguem por enquanto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Diz assim: então vi descer um anjo dos céus, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 20, versículo 7 ao 9 agora. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. Amém? Se estamos falando de caminho, se estamos perto do fim do nosso caminho, com relação à série, perfeito? Precisamos compreender que neste exato momento, Satanás vai tentar contra a sua vida. Faz sentido? Entenda que você batalhou, você que está aqui, na igreja, nessa igreja, intensificadamente, 21 dias. Você jejuou. Você foi lá, você escolheu seus manjares, seus prazeres, você tirou carne vermelha, ou você tirou um período do seu dia para não comer, para não se alimentar. Alguns eu sei que tiraram doce, porque não vive sem doce, tirou refrigerante, enfim, você tirou aquilo que mais te... Isso aqui, meu cafezinho, você tirou o pão, você tirou, enfim, você matou a sua carne. E Satanás está como? A partir desse momento, brabo, doido com você, porque você se entregou à vontade do Espírito Santo. Tá claro? Faz sentido? E agora que você estava perto do fim do seu jejum, relembrando os últimos dias, é nesse momento em que ele mais está interessado em te tentar. Vamos ser inteligentes agora, perfeito? O que o capítulo 20 de Apocalipse diz? Que Satanás será preso por 1000 anos. Por 1000 anos nós viveremos abaixo da governança de Deus, amém? Isso é o que diz a história. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto, e ainda assim ele engana
as nações. Perto do fim, quase no fim do plano que Deus tem para nós, ainda existem pessoas caindo nas ciladas do mal. E como ele faz isso? Por quê? E eu vou dizer a minha experiência como corredor, tentativa de corredor. Por aí, vai. Aspirante a corredor. Quando eu estou perto do fim do meu objetivo, Bento, eu estou aqui, ó, correndo bonitinho. Para alguns parece que eu estou bem. Internamente eu estou, meu Jesus amado, me ajuda. Enfim. E aí perto do fim eu vejo, tá acabando. Como é que eu vou ficando? Ai, tá acabando. Ufa, depois que eu passar aquilo ali, eu vou sentar e vou... Perto do fim, a gente acaba vacilando. Quando você está perto de conquistar a linha de chegada, você relaxa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Abre aí na sua Bíblia. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Quem estiver na live, olha para quem estiver do seu lado aí, na sua casa, enfim, vai atrás de alguém. E fala assim: não é hora de descansar. Não é hora de dormir. Glória a Deus. Tá claro isso? Não é hora de sair comendo carne igual um louco. Eita lasqueira, uma galera baixou a cabeça aí. Não é hora de sair tomando café de manhã, a cada 5 minutos, enfim, não é hora. Não é hora de você relaxar, ficar de boa. Agora sim, vou comer todos os meus doces que eu fiquei sem comer aqui durante os 21 dias. Não é hora. Vamos um pouco mais além. Seu inimigo, entenda isso. Seu inimigo não é mais o mesmo de 21 dias atrás. Como assim, Zaf? Você evoluiu. Você fez um propósito com Deus de matar a sua. Perfeito? E a gente aprendeu nesse trajeto de episódios que toda vez que você mata a sua carne, você agrada a quem? O Espírito, a Deus. Perfeito? E toda vez que você agrada a Deus, você é cheio dos frutos do... E é interessante, Valtão, e eu não sei se vocês já tinham se ligado nisso, mas eu vou compartilhar mesmo assim. Quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, no final ele diz o quê? Não há lei contra essas coisas. Não há lei contra o amor, não há lei contra a paz, não há lei contra a amabilidade, não há lei contra domínio próprio. Valtão, eu demorei para entender isso. Se eu mato, existe lei? Se eu roubo, existe lei? Tudo o que é ruim, tudo o que é da carne, existe lei. Sabe o que você está falando? Que o amor que você tem dentro de você não é obra da sua carne, é obra do Espírito Santo. Sabe como assim, pô? Significa que toda vez que você ama, é o Espírito Santo agindo na sua vida. Toda vez que você tem domínio sobre si, é o Espírito Santo agindo na sua vida. E eu tenho certeza que quando o diabo olha para você e vê você matando a sua carne, ele fica assim: meu
Deus, o diabo, meu Deus, oh, meu Deus, meu Deus. Eu tenho certeza que ele fica desesperado, porque ele sabe que se você continuar assim, ele não vai ter força contra você. Amém? Ou seja, tem lei contra amar alguém? Tem lei para se dominar? Irmão, há quanto tempo a Bíblia foi escrita? Há quanto tempo Paulo foi usado por Deus para escrever isso? Lá atrás, milhares de anos atrás, e ainda não existe uma lei que te impeça de amar alguém. É muito bom isso. É muito legal você ver o agir do Espírito Santo e ver como ele se conecta com a nossa vida, como ele se conecta com o nosso dia a dia. Zaf, o que isso quer dizer? Você evoluiu e você se aproximou tanto do Espírito Santo que o diabo vai sim tentar outras formas de te desviar, de te distrair. E o capítulo 20 de Apocalipse diz que ele vai conseguir isso com algumas pessoas. Você quer ser um derrotado? Misericórdia. Pô, tô do lado do Deus vivo que criou tudo. Eu não quero ser derrotado também. Amém? Ou seja, qual é a dica? Para quem anota, põe aí. Não dá para matar leão com veneno para gato. Não dá, irmão. Lá atrás, a sua dificuldade parecia pequena. Mas agora, você está muito mais íntimo de Deus. Agora o diabo vai sim tentar você de outras formas. E se você relaxar, se você dar uma... Opa, vou mais devagar aqui. Você vai cair de novo na armadilha dele. 1 Pedro 5, versículo 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Ou seja, você que me assiste, você que está aqui, as pessoas de todo o mundo estão passando pela mesma dificuldade que você. Você não é mais especial por estar com uma dificuldade que aparenta ser só sua. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, sabe aquele amigo seu? Sabe esse meu amigo? A gente precisa trazer mensagem de paz para eles. Lá na Bíblia está escrito que eu, você, a galera aí do mundo vai passar por dificuldade, mas resista, permaneça firme na fé. Eu já vou contar o que vai acontecer. Quando eu ouvi a história da maratonista, em seu documentário ela afirmou o seguinte: embora eu estivesse sentindo que estava derretendo de calor, ao entrar no estádio e ser ovacionada pelo público que me assistia, aquilo me deu motivação para seguir. Eclesiastes 4, versículo 9. Diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Obrigado, Tom. Se um caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Segundo, como é bom ter amigos. Essa semana eu passei uma situação difícil. Eu fiquei muito triste na semana. Chateado, como quem parece que está perdendo o controle das coisas, sabe, Valtão? Eu fiquei preocupado, Cidinha. Eu fiquei assim, poxa Deus, depois de tanto se aproximar, depois de tanto me dedicar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão triste? Por que isso está me derrubando? Por que eu estou ficando desanimado? Por que eu estou irado? Por quê? E até então, nenhuma resposta. E aí, esse dia eu peguei meu celular, chamei 2 amigos. Chamei o Luquinhas, marido da Clara. Falei, Lucas, tô mal. Tô chateado, tô triste, não sei o que tá acontecendo. E aí ele me fez uma pergunta, mano, tem algum motivo? Aí eu falei pra ele, não sei. Eu tô ultimamente ficando chateado com tudo, parece. Principalmente quando minha filha está indo para a escola. Parece que eu estou perdendo tempo com ela. E começou algumas coisas me abalarem. E aí ele falou assim, mano, eu vou orar por você exatamente agora. Eu mandei mensagem para ele e eu tinha mandado mensagem também para o pastor Renan. Falando quase que a mesma coisa. Falando para ele, poxa, hoje eu me senti meio chateado, meio triste, meio, sei lá, meio zoado. E ele também me deu palavras de ânimo. Pô, vamos para cima, vamos para frente. Na hora que o Lucas disse, vou orar por você exatamente agora, a Amanda estava aqui e a Laurinha aqui do meu lado. Era de noite, 11 e pouco da noite. E aí o homem é meio estranho, né, Bento? Por quê? Nem sempre, eu vou falar nem sempre porque às vezes a gente deixa. Nem sempre a gente quer chorar na frente da esposa, amém? Às vezes ele não liga, e às vezes ele liga. É assim, o homem é meio de veneta, tá? E aí a Amanda estava aqui, a Laurinha aqui, eu já chorei na frente dela uns zilhões de vezes. Mas aí eu fiz assim, ó, pastor. Tentei manter o mais sério possível que eu podia. As duas estavam de costas, brincando de massinha, eu fiquei aqui, ó. E aí eu comecei a chorar, começou a escorrer a lágrima aqui, aí escorre uma, você já... Tentando se manter firme, Cida. Firmão. Não posso aparentar aqui que eu tô chateado com alguma coisa, enfim, que eu nem sei o que é. E aí eu fui sentindo uma paz, uma tranquilidade dentro de mim, como se Deus estivesse me consolando, como se o Espírito estivesse me apoiando, porque somente Ele é capaz de entender a nossa dificuldade, somente Ele é capaz de entender a nós mesmos muito mais do que nós. E aí, Cidinha, sem falar para ninguém, obviamente, só na minha cabeça, ali naquele momento, eu pensei, como é bom ter amigos. Eu não sei se a pessoa que está do seu lado agora é seu melhor amigo, seu esposo, enfim, mas olha para ela aí e diz, como é bom ter você na minha vida. Eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais animado. Como é bom ter você na minha vida. Isso, glória a Deus. Ai, viu? Entenda que quando estamos quase no fim, além do diabo nos rondando e tentando contra as nossas vidas, neste momento, tenha amigos por perto. Você não vai alcançar a linha de chegada sozinho. Ah, Zaf, mas eu oro por mim. Ah, Zaf, mas eu faço meu devocional todo dia.
Ah, não, mas eu aprendo sozinho lendo a Bíblia. Eu nunca passei por isso que você está falando. Irmão, para de ser besta. Está escrito lá em 1 Coríntios 12, versículo 14. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Diz assim para quem estiver do seu lado. Hoje eu estou muito para quem estiver do seu lado, né? Fala aí para quem está do seu lado. O que o seu pé faz, sua língua não faz. É isso aí. O que o seu olho faz, seu ouvido não faz. Faz sentido? Meio. Mateus 20, versículo 26. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Se você, Bento, não consegue andar, eu ando por você. Se você, Maiara, não sabe pintar, eu te ensino a pintar. Se eu, Davi, não sei qual que é a chave Philips, você vai me pegar lá no Abramax. Chave Philips. Chave Philips? Azaf. Brincadeira, tá? Eu sei que é a Philips. Tá tranquilo. Tá de boa. Tá bom? Eu sei. Mas qualquer uma outra já fica difícil, já fica complicado. Se o seu irmão tem alguma dificuldade, você não zomba dele. O dom que Deus te deu não é para você, é para o reino. Se você está vendo a necessidade em alguém, se você está vendo que alguém precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, sirva. Você com certeza, em algum momento, também vai precisar. Seja aquele cara humilde, que reconhece que não sabe de tudo, Valtão. Valtão, se tem uma coisa que eu acredito que eu sei bastante, é sobre isso aqui. Perfeito? Mas disso aqui, eu não entendo nada. Nada. Eu sei apertar um parafuso. Sei. Às vezes. Desmontar às vezes. Me pede para desmontar um armário, eu vou ligar pro Vini. Vini, tem como você me ajudar a desmontar um armário aqui, mano? Aí ele vai lá. O ponto é esse. Nós não sabemos de tudo. É por isso que a igreja do Senhor é um só corpo. Eu sei que a gente já ouviu isso muitas e muitas vezes. Só que depois de percorrer 40 quilômetros, a gente tende a esquecer o que aconteceu lá atrás. A gente tende a esquecer todos esses episódios que a gente assistiu aqui, do que foi ensinado. Deus é tão lindo, mas tão lindo, que na metade dos episódios, a pastora Érica prega sobre o quê? No meio do caminho. E ela nem sabia que aquele era a metade do episódio. E coincidência. Você é agir do Espírito, irmão. Vai lá no YouTube, eu fiquei vendo 200 vezes lá, eu fiquei, bem no meio mesmo. Que doideira. Da hora. Não sabia. É agir do Espírito. É curioso porque a gente precisa aceitar esse agir. A gente precisa querer viver as coisas de Deus. É muito mais especial viver aquilo que Deus tem para a minha vida do que viver aquilo que eu acredito que eu vou ter na minha vida. Amém? Perfeito. Pode ficar de pé. Apaga naquele esquema lá, Vini. De sempre.
eu não consigo terminar se eu não falar isso aqui. Então, fala por irmão que está do seu lado. Com você, eu consigo. O último ponto. Quase no fim. Perto do fim da caminhada de Jesus na terra, ele reúne seus discípulos. Comunhão. Perto do fim, mesmo sabendo que Judas o trairia, ele compartilha com os 12. Perto do fim, Jesus ora no jardim, falando ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas aceitando o propósito de Deus na sua vida. Mesmo tendo sido traído, mesmo tendo sido preso, mesmo tendo sido julgado, negado por um dos que mais caminhou com ele, humilhado com uma coroa de espinhos, ele carrega a nossa cruz. E no fim, está consumado. Mas em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Tá doendo? Tá. Tá difícil? Tá. Mas no fim, Ele vai te restaurar. No fim, Ele vai confirmar você. Walter, tá aqui. Servo bom e fiel. Bento, servo bom e fiel. Meg, servo bom e fiel. Marquinhos, servo bom e fiel. Vanessa, serva boa e fiel. Todos vocês têm a chance, se persistirem, se resistirem. E em Apocalipse, quase no fim, 21, versículo 3, ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro e nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Essa é a promessa do Deus vivo para as nossas vidas. Claro que a gente ainda não está vivendo os 1000 anos. É claro que a gente ainda não parece estar perto do fim dito na Bíblia. Não parece.
A gente está aqui encenando uma situação comparada à nossa temporada de episódios a respeito de caminho. Nós estamos perto do fim desse episódio, dessa série. Entenda que o diabo vai ser solto. Entenda que ele está ao nosso redor. Entenda que ele anseia por uma brecha para te derrubar. Entenda que se você aceitar isso, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sentindo dor. Você vai continuar em depressão, em ansiedade, em angústia, qualquer que seja a sua dificuldade. Mas entenda que se você se manter firme na fé, que se você se manter fiel a Deus, que se você se prender ao propósito que Deus tem na sua vida, em tudo isso que lemos, não haverá choro, não haverá dor. Comece a correr de acordo com o caminho de Deus na sua vida. Comece a trilhar o trajeto que Deus criou para você. Comece a ser alguém que é luz por onde quer que você passa. A apresentar o evangelho de paz para as pessoas. Como o bispo disse aqui na oferta, nós não precisamos atrair as pessoas para Deus por medo, por desespero, porque você vai para o inferno. Não, nós só precisamos falar daquilo que Deus tem de bom para elas. Elas já estão cansadas de ouvir o que é ruim. Elas já vivem na perdição. A gente precisa trazer boas novas para as pessoas. Nós podemos estar perto do fim dessa série, mas enquanto nós não vermos a glória de Deus na terra, se mantenha firme no propósito de Deus. Fecha seu olho. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo agir do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Deus, por cuidar de nós, Pai. Obrigado por apresentar através do Teu Filho, Papai, o caminho que devemos seguir, Deus. Pai, nós sabemos que o diabo está à nossa estreita, Papai, tentando nos derrubar, Pai. Tentando de inúmeras formas nos fazer desviar do caminho, Papai. Mas Deus, me ajuda, Pai. Deus, ajuda os Teus filhos, os meus irmãos, Papai. Ajuda a todos, ó Deus, a se permanecerem firmes, Papai. A se permanecerem fiéis à Tua palavra, Deus. A acreditarem, Papai, que nós temos uma mensagem de vida e de luz, Papai. A não acreditar na mensagem que o mundo ministra, Papai, de que estamos preocupados somente com dinheiro, Papai, somente com perdição. Não, Papai. Nós declaramos agora, Papai, que o diabo não tem vez contra as nossas vidas, Deus. O diabo não tem vez contra a igreja, contra o corpo de Cristo, Papai. Então, Deus, nos fortifica, Papai. Nos fortalece, ó Deus, para continuarmos fiéis a Ti, Papai. Não se desviando do caminho, Papai. Seguindo fiel ao que o Senhor nos ensinou na cruz, Papai. Que mesmo sendo, Papai, crucificado, mesmo tendo sido açoitado, Papai, mesmo tendo sido humilhado, Papai, olha para os Teus filhos e diz: perdoa-os. Então nos perdoe, Papai, e nos ajude, ó Deus, a continuarmos firmes, Papai, e levarmos o maior número de almas para Ti, Papai. De não permitir que o diabo alcance, Papai, essa estratégia dele de enganar a tantos, Papai, mas de salvação, em nome de Jesus. Aplauda o mais forte para Deus, em nome de Jesus.